O som metálico da prótese batendo no concreto ecoava pela oficina Auto Center Premium, como uma sentença de humilhação. Carlos Eduardo ajustou a perna mecânica e respirou fundo antes de entrar no ambiente que cheirava a óleo novo e arrogância cara. Sua caixa de ferramentas pesava no braço direito enquanto observava a BMW Series 7 preta no centro da oficina, rodeada por 3 mecânicos que gesticulavam nervosamente. Então você é o famoso Carlos. A voz de Marcelo Ferreira cortou o ar como uma navalha. O proprietário da oficina se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos, observando descaradamente a prótese que substituía a perna esquerda de Carlos. Ouvi dizer que você resolve o que ninguém consegue. Carlos assentiu silenciosamente, colocando sua caixa no chão com cuidado. O barulho atraiu a atenção de Roberto Silva e Anderson Costa. Os 2 técnicos certificados que haviam passado os últimos 5 dias tentando decifrar o mistério da BMW. Roberto soltou uma risada abafada ao ver Carlos se aproximar do carro. Cara, como você vai trabalhar debaixo desse carro? Roberto perguntou alto o suficiente para que todos ouvissem. Não é por mal, mas... Você consegue se abaixar direito com essa coisa? Ele apontou discretamente para a prótese. Anderson se juntou à provocação. E se você precisar se mover rápido? Imagina se o macaco ceder e você não conseguir sair debaixo do carro a tempo. A gargalhada dos 2 ecoou pela oficina, misturando-se com o ronco dos compressores de ar. Carlos manteve o rosto impassível, mas seus dedos se contraíram levemente. Havia ouvido variações dessa mesma humilhação em todas as oficinas por onde passara nos últimos 6 anos. Desde o acidente, parecia que sua competência profissional havia sido enterrada junto com sua perna esquerda naquele cruzamento fatídico. Pessoal, respeito, murmurou Marcelo sem convicção alguma, mais preocupado em manter as aparências do que em defender Carlos. O Dr. Paulo Henrique vai chegar em 2 horas e quer o carro funcionando. Se vocês não conseguiram resolver, pelo menos deixem o homem tentar. Tentar é a palavra certa, sussurrou Anderson para Roberto, provocando outra onda de risos mal disfarçados. Carlos se aproximou da BMW, ignorando os comentários. Colocou a mão esquerda no capô ainda morno e fechou os olhos por um momento. Era assim que sempre começava, com respeito pela máquina, algo que esses mecânicos barulhentos nunca entenderiam. Opa! Cuidado para não arranhar a tinta! Gritou Roberto. Esse carro custa mais que sua casa inteira, parceiro. A observação provocou uma nova explosão de gargalhadas. Carlos abriu os olhos e viu que outros funcionários da oficina haviam parado seus afazeres para assistir ao espetáculo. Havia algo de sádico na forma como observavam, como se estivessem esperando que ele tropeçasse, caísse ou simplesmente desistisse. Marcelo consultou seu relógio de pulso caro. Olha, Carlos, não quero ser chato, mas esse carro já passou por 3 diagnósticos completos. Trocamos o módulo de injeção, os sensores de oxigênio, até a central eletrônica. Gastamos R$15 mil e o problema continua. Você tem certeza que consegue fazer alguma coisa que nossos equipamentos de última geração não conseguiram? Carlos se virou lentamente para Marcelo. Posso ao menos tentar ouvir o motor? Ouvir? Roberto explodiu em risos. Cara, isso aqui não é Fusca de 1975. Esse carro tem computador de bordo, diagnóstico por scanner, sensores que falam tudo o que está acontecendo no motor. Você quer ouvir o que o computador não conseguiu detectar? Anderson balançou a cabeça com pena. Sinceramente, Marcelo, acho que você está perdendo tempo. O cara mal consegue ficar em pé direito. Imagine diagnosticar um carro desses. Do outro lado da oficina, um funcionário mais velho observava a cena em silêncio. Seu Joaquim, o lavador de carros, havia trabalhado com Carlos anos atrás, antes do acidente. Ele sabia exatamente do que o jovem mecânico era capaz, mas também sabia que naquele momento qualquer defesa seria inútil.
Carlos precisava provar sozinho do que era feito. Carlos respirou fundo e caminhou até sua caixa de ferramentas. O som metálico da prótese ecoava a cada passo, como um lembrete constante de sua diferença aos olhos daqueles homens. Mas havia algo que eles não sabiam. Algo que descobririam muito em breve. 6 anos e 4 meses. Era exatamente esse tempo que havia passado desde que Carlos havia perdido muito mais do que uma perna naquele cruzamento da Avenida Antônio Carlos. Naquela terça-feira chuvosa de março, um caminhão desgovernado não apenas esmagou sua perna esquerda, destruiu também sua identidade, sua confiança e o que ele acreditava ser seu futuro. O hospital foi apenas o começo da verdadeira batalha. 3 meses de fisioterapia, 6 cirurgias, incontáveis noites insones, aprendendo a caminhar novamente. Mas a dor física era nada comparada ao que viria depois. A descoberta de que o mundo havia decidido que ele não servia mais para ser mecânico. Carlos, você precisa pensar em mudar de profissão, havia dito o Dr. Ribeiro, o ortopedista, com aquela voz pausada que os médicos usam para dar más notícias. Mecânica automotiva exige mobilidade, agilidade. Talvez algo em escritório, ou até mesmo ensino técnico. Ensino técnico. Carlos quase riu da ironia. Ele, que aos 28 anos já dominava motores como um maestro, domina uma sinfonia, sendo sugerido a ensinar teoria para outros que nunca sentiriam o coração de uma máquina pulsando em suas mãos. A primeira demissão veio 2 semanas depois de retornar ao trabalho na oficina onde trabalhava há 8 anos. Não é nada pessoal, Carlos, mentiu seu antigo patrão, evitando olhar nos olhos. É só que os clientes ficam desconfortáveis. E o seguro da empresa, né? Acidentes de trabalho com funcionários já debilitados custam muito caro. Debilitado. A palavra ecoou na mente de Carlos por dias. Era assim que o mundo o via agora. Não mais como Carlos, o mecânico que ressuscitava motores mortos, mas como Carlos, o aleijado que representava risco e constrangimento. Foram as noites solitárias na garagem de casa que mudaram tudo. Enquanto sua mãe, Dona Conceição, preparava chá de camomila para suas insônias, e sua irmã Helena estudava medicina na mesa da cozinha, Carlos se refugiava entre suas ferramentas. Inicialmente, era apenas uma fuga da depressão. Mexer em motores velhos que os vizinhos traziam, pequenos consertos que mal pagavam a conta de luz. Mas então algo extraordinário começou a acontecer. Privado da agilidade física que sempre teve, Carlos começou a compensar com outros sentidos. Sentado numa cadeira de plástico ao lado de um motor, ele percebia vibrações que antes passavam despercebidas. Sons quase imperceptíveis se tornaram claros como conversas. O tato em suas mãos se aguçou a ponto de detectar variações de temperatura de meio grau em componentes. "Mano, como você soube que era o coxim do motor?" perguntou Reinaldo, seu vizinho, impressionado depois que Carlos diagnosticou um problema no seu Corsa, apenas tocando no chassi enquanto o motor funcionava. "Eu rodei 3 oficinas e ninguém achou isso." Carlos não soube explicar naquele momento. Era como se a perda da perna tivesse aberto canais sensoriais que ele nem sabia que existiam. Cada motor começou a falar com ele de uma forma diferente, mais íntima, mais profunda. A virada definitiva veio com o gol do professor Ademir. O carro chegou numa sexta-feira, rebocado, depois de deixar o homem na mão 3 vezes em uma semana. "2 oficinas disseram que é problema elétrico", explicou o professor. "Mas ninguém consegue encontrar o defeito. O carro liga normal de manhã, mas depois de rodar um tempo, começa a engasgar e para." Carlos passou a tarde inteira com aquele gol. Não apenas mexendo, mas ouvindo, sentindo, quase conversando com a máquina. Descobriu que o problema não estava nos componentes elétricos, mas numa micro-rachadura no coletor de admissão que só se manifestava quando o motor esquentava e a peça dilatava.
Era uma falha tão sutil que só podia ser detectada por alguém que tivesse desenvolvido uma sensibilidade extra-humana para vibrações e sons. Professor, o senhor pode acelerar e manter em 2.500 rotações? Pediu Carlos, com a orelha praticamente colada no motor. Quando o professor obedeceu, Carlos ouviu um sussurro quase inaudível de ar vazando. Colocou a mão sobre o coletor e sentiu uma vibração irregular, como um coração com arritmia. A reparação custou R$ 80. O professor Ademir chorou de emoção. Carlos, você é um anjo. R$ 2.000 eu gastei tentando resolver isso. Palavra espalha rápido em bairro pequeno. Logo, Carlos tinha uma fila de carros problemáticos na sua garagem. Não eram os carros novos, com defeitos simples que qualquer scanner detecta. Eram os casos perdidos, os mistérios automotivos que faziam mecânicos certificados passarem vergonha. Helena, sua irmã, observava tudo com admiração crescente. Carlos, você percebeu que desde o acidente você não errou nenhum diagnóstico? Nenhum. Era verdade. Algo havia acontecido com ele naquele hospital, como se a perda física tivesse despertado uma compensação supernatural. Seus dedos detectavam variações de pressão imperceptíveis. Seus ouvidos separavam frequências que se misturavam para outros. Sua intuição mecânica havia se tornado quase mística. Filho, disse Dona Conceição numa noite, enquanto Carlos terminava de montar um motor Volkswagen na garagem, eu sei que você ainda sofre por causa do acidente, mas olha o que você virou. Antes você era apenas um bom mecânico. Hoje você faz milagres. Carlos parou de apertar o parafuso e olhou para a mãe. Ela tinha razão. O acidente não havia tirado apenas sua perna, havia tirado sua arrogância, sua pressa, sua superficialidade. Em troca, havia dado algo que nenhuma escola técnica ensina: a capacidade de ouvir realmente o que as máquinas estão dizendo. Mas o mundo lá fora ainda via apenas o que estava faltando, nunca o que havia sido ganho. E por isso, mesmo com sua reputação crescendo no bairro, Carlos ainda enfrentava humilhações como a que estava vivendo naquele exato momento na Auto Center Premium. Olhando para a BMW reluzente, Carlos sorriu internamente. Aqueles mecânicos arrogantes não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Então, Carlos, qual é o plano? Marcelo cruzou os braços, observando o mecânico deficiente se posicionar ao lado da BMW com movimentos cuidadosos. Nosso scanner OBD já rodou todos os protocolos possíveis. Temos aqui 45 mil em equipamentos de diagnóstico que não acharam nada de errado. Carlos abriu sua caixa de ferramentas simples, um contraste gritante com os equipamentos eletrônicos reluzentes espalhados pela oficina. Roberto e Anderson trocaram olhares de deboche ao ver as ferramentas básicas. Chaves de fenda gastas, alicates com cabo rachado, multímetro analógico de modelo antigo. Véi, que isso? Anderson riu apontando para o multímetro. Esse medidor aí é mais velho que meu pai. Como você vai diagnosticar uma BMW 2020 com ferramenta de museu? Deixa eu te explicar como a coisa funciona hoje em dia, disse Roberto, assumindo um tom professoral condescendente. Esses carros alemães têm 47 módulos eletrônicos interconectados. Cada sensor manda dados via rede CAN para uma central que processa 2.000 informações por segundo. Isso aqui não é mais Brasília ou Chevette que você conserta no ouvido. Carlos permaneceu em silêncio, ajoelhando-se ao lado do carro com dificuldade. A prótese fez um ruído metálico ao dobrar, provocando mais risadinhas abafadas. Ele colocou a mão direita sobre o paralama e fechou os olhos como se estivesse rezando. Gente, o cara tá benzendo o carro! Anderson explodiu em gargalhadas. Vai ver, é macumbeiro também. Marcelo consultou o relógio nervosamente. Carlos, olha, sem querer pressionar, mas o Dr. Paulo Henrique é cliente VIP. Ele compra 3 carros por ano aqui na concessionária. Se a gente não resolver isso hoje, posso perder a conta.
Já tentaram trocar a bomba de combustível de alta pressão? Perguntou Carlos suavemente, ainda com a mão sobre o carro. Roberto bufou. Óbvio, foi a primeira coisa que fizemos. Bomba nova, injetores novos, filtros novos. Problema não é a alimentação de combustível, isso eu garanto. E o módulo de controle do motor? Trocado ontem, respondeu Anderson com impaciência. Peça original da BMW, custou 4.200. Programamos tudo certinho, mas o problema continua. Carlos abriu os olhos lentamente. O carro falha sempre nas mesmas condições? Não tem padrão nenhum. Marcelo gesticulou frustrado. Às vezes funciona perfeitamente durante uma semana. Outras vezes falha 3 vezes no mesmo dia. Já rodamos 2. 0 quilômetros em testes e não conseguimos reproduzir a falha de forma consistente. Posso ligar o motor? Lógico, disse Roberto jogando as chaves para Carlos com pouco caso. Mas não vai adiantar nada. Quando o problema não está acontecendo, o carro roda, que é uma beleza. Carlos entrou no carro, ajustando a prótese com cuidado para alcançar os pedais. O movimento desajeitado provocou mais comentários sussurrados entre os mecânicos. Ele ligou o motor e a BMW ronronou suavemente, com a precisão alemã que justificava seus 400 mil reais. Tá vendo? Anderson apontou para o display do scanner conectado ao carro. Todos os parâmetros no verde. Mistura perfeita, pressão de óleo ótima, temperatura ideal. Esse motor tá impecável. Carlos acelerou levemente, mantendo o RPM em 2.000. Depois baixou para 1.500, subiu para 2.500. Seus ouvidos estavam captando cada nuance do som do motor. Sua mão direita sentia cada vibração através do volante. Cara, você vai ficar aí acelerando o dia todo? Roberto estava perdendo a paciência. A gente já fez esse teste 1000 vezes. Mas Carlos havia percebido algo. Uma irregularidade quase imperceptível na vibração do motor quando acelerava de 1.800 para 2.200 RPM. Era sutil demais para aparecer em qualquer instrumento, mas seus sentidos aguçados pela deficiência captaram. Ele desligou o motor e saiu do carro silenciosamente. Abriu o capô e se debruçou sobre o motor, colocando a orelha próxima à região dos injetores. Agora liga de novo, pediu a Marcelo. De novo? Marcelo suspirou, mas obedeceu. O motor voltou a funcionar. Carlos permaneceu imóvel, escutando. Pediu para acelerar até 2.000 RPM e manter. Depois solicitou aceleração gradual até 2.500. Sua mão direita tocava delicadamente diferentes pontos do motor enquanto ouvia. Encontrou alguma coisa, doutor? Perguntou Anderson sarcasticamente. Carlos não respondeu. Estava concentrado numa frequency quase inaudível, um padrão de vibração que se manifestava apenas em determinadas rotações. Era como se o motor sussurrasse um segredo que apenas ele conseguia ouvir. Posso ver o histórico de falhas? Perguntou finalmente. Roberto entregou uma pasta com relutância. Tudo documentado. Datas, horários, condições climáticas, quilometragem. Não tem padrão nenhum, já te falei. Carlos folheou os relatórios lentamente. Seus olhos pararam numa informação específica que os outros haviam ignorado. Todas as falhas aconteciam após o carro rodar por pelo menos 40 minutos e sempre em temperatura ambiente acima de 25 graus. Vocês testaram o carro por mais de 1 hora seguida? Perguntou. Para quê? Anderson riu. Se o problema fosse térmico, os sensores de temperatura acusariam. Nem todos os problemas térmicos aparecem nos sensores, disse Carlos calmamente. Roberto revirou os olhos. Cara, isso aqui não é Monza 1985. Este motor tem 12 sensores de temperatura diferentes. Se alguma coisa estivesse superaquecendo, a gente saberia. Mas Carlos havia notado algo que eles perderam completamente. No histórico, todas as falhas aconteciam em situações específicas. Ar-condicionado ligado, trânsito pesado, temperatura externa alta. Não era coincidência. Preciso que vocês façam um teste, disse Carlos, fechando a pasta.
Vamos simular uma condição real de uso. Ar-condicionado no máximo, motor funcionando por 1 hora, com acelerações frequentes. Marcelo olhou o relógio. Carlos, o Dr. Paulo Henrique chega em 45 minutos. É exatamente o tempo que precisamos. Roberto e Anderson trocaram olhares céticos. Mano, sinceramente, disse Anderson, você acha que em 1 hora você vai descobrir o que 15 raios de zeros em diagnósticos não descobriram? Carlos se levantou lentamente, apoiando-se na prótese. Às vezes a resposta não está nos computadores, está no que eles não conseguem medir. Os dois mecânicos riram, mas havia algo na certeza tranquila de Carlos que começava a incomodar. Marcelo, pressionado pelo tempo, decidiu autorizar o teste. Está bem, 1 hora. Mas se não resolver, vamos ter que explicar para o Dr. Paulo Henrique que nosso último recurso foi um... Ele parou antes de completar a frase ofensiva. Carlos apenas assentiu. Sabia exatamente o que Marcelo ia dizer. E sabia também que em exatos 60 minutos, aquela oficina inteira descobriria que Sometimes, a verdadeira tecnologia, não está nos equipamentos mais caros, mas na sensibilidade de quem aprendeu a ouvir o que as máquinas realmente têm a dizer. 52 minutos. Era exatamente esse tempo que a BMW estava funcionando quando Carlos levantou lentamente da cadeira de plástico onde havia ficado sentado, ouvindo cada respiração do motor alemão. Roberto e Anderson observavam com crescente irritação enquanto o carro ronronava perfeitamente no centro da oficina, ar-condicionado no máximo, sem apresentar qualquer sinal de falha. Olha, cara, disse Anderson, consultando o celular. O doutor Paulo Henrique vai chegar em 15 minutos e esse carro está funcionando igual um relógio suíço. Você vai admitir que errou ou vai continuar nessa encenação? Carlos não respondeu. Seus olhos estavam fixos numa região específica do motor, próxima ao módulo de controle de temperatura. Durante quase 1 hora, ele havia percebido uma variação quase imperceptível na vibração. Tão sutil que nenhum sensor conseguiria detectar, mas clara como um grito para seus sentidos aguçados. Acelera para 2. 200 RPM mantém, pediu a Marcelo, que estava ao volante crescentemente nervoso. De novo? Marcelo suspirou. Carlos, já fizemos isso 20 vezes. Uma última vez, por favor. O motor subiu para a rotação solicitada. Carlos se aproximou, apoiando-se cuidadosamente na prótese, e colocou a mão direita sobre uma região específica do cabeçote. Seus dedos detectaram algo que fez seu coração acelerar, uma microvibração irregular, como se alguma coisa estivesse expandindo além do normal. Pode desligar, disse calmamente. Roberto soltou uma risada amarga. Pronto, acabou o show? Porque eu tenho outros carros para consertar hoje. Carlos abriu sua caixa de ferramentas e retirou uma pequena lanterna LED. Se ajoelhou ao lado do motor com dificuldade. A prótese fazendo aquele ruído metálico que tanto incomodava os outros mecânicos. Com movimentos precisos, começou a examinar uma área específica onde passavam várias mangueiras do sistema de arrefecimento. O que você está procurando? Perguntou Marcelo, começando a demonstrar uma curiosidade genuína pela primeira vez. Uma mangueira de expansão térmica, respondeu Carlos, movendo a lanterna milimetricamente. Fica escondida atrás do módulo de controle. Região que esquenta muito quando o motor trabalha por muito tempo. Anderson riu. Cara, mangueira não dá problema intermitente. Se tivesse vazando, ia aparecer líquido no chão. Nem sempre, disse Carlos, continuando sua busca meticulosa. Às vezes, a mangueira desenvolve uma microfissura que só se abre quando dilata com o calor extremo. Aí, quando esfria, volta ao normal. Roberto se aproximou, cético. E isso causaria que tipo de problema? Perda de pressão no sistema. Quando a pressão cai, a central eletrônica entra em modo de proteção e corta a injeção para evitar superaquecimento.
O carro falha, para, esfria, volta ao normal. Os dois mecânicos trocaram olhares. Era uma teoria que nunca haviam considerado, principalmente porque a BMW não havia apresentado sinais visuais de vazamento nem alarmes de temperatura. Mas os sensores de temperatura mostrariam isso, insistiu Anderson. Não se o vazamento for tão pequeno que o sistema compense temporariamente, explicou Carlos, ainda focado em sua busca. A central detecta uma leve queda de pressão, corta a injeção preventivamente, mas antes que os sensores registrem superaquecimento real. Então, Carlos parou. Sua lanterna iluminou uma mangueira preta de aproximadamente 8 milímetros, escondida atrás de um emaranhado de cabos e componentes eletrônicos. Na superfície da mangueira, quase invisível a olho nu, havia uma marca mais escura, como uma pequena cicatriz no material. Achei, murmurou. Marcelo se abaixou para olhar. Onde? Eu não estou vendo nada. Carlos apontou com o dedo. Aqui. Vê essa marca? É uma micro-rachadura na borracha. Quando o motor esquenta e a mangueira dilata, essa rachadura abre e vaza a pressão. Roberto se juntou ao grupo, forçando os olhos. Cara, isso aí é só uma marca na borracha. Nem parece vazamento. Vamos testar, disse Carlos, levantando-se lentamente. Preciso de um borrifador com água e sabão. Anderson trouxe o borrifador que usavam para detectar vazamentos em pneus. Carlos borrifou a mistura na região da mangueira suspeita e pediu para ligarem o motor novamente. Agora vamos acelerar e manter em alta rotação até o motor esquentar bem, instruiu. Durante 15 minutos, mantiveram o motor trabalhando pesado. A temperatura do motor subiu, os ventiladores dispararam e, lentamente, uma pequena bolha de sabão começou a se formar na exata região que Carlos havia indicado. Não acredito, sussurrou Marcelo. A bolha crescia e estourava, num padrão rítmico que indicava vazamento intermitente. Era tão pequeno que apenas alguém com a sensibilidade extrema de Carlos poderia ter detectado através da vibração irregular que causava no sistema. Roberto ficou em silêncio, olhando fixamente para a pequena bolha de sabão que dançava no ar como prova irrefutável de sua arrogância. Anderson passou a mão pelo cabelo, claramente perturbado. Uma mangueira de 35 reais, disse Carlos calmamente. 5 minutos para trocar. Marcelo olhou para o relógio. O doutor Paulo Henrique vai chegar em 10 minutos. E tempo suficiente, respondeu Carlos, já procurando a mangueira substituta em sua caixa de peças de reposição. Enquanto Carlos trabalhava, removendo a mangueira defeituosa com movimentos precisos, apesar da limitação física, a oficina ficou estranhamente silenciosa. O único som era o metálico suave da prótese contra o concreto e o clicar das ferramentas. Roberto e Anderson observavam cada movimento, hipnotizados pela técnica impecável. Carlos não desperdiçava um único gesto. Cada movimento era calculado, econômico, eficiente. Era como assistir um cirurgião trabalhando. Como você sabia onde procurar? Perguntou Roberto, genuinamente curioso pela primeira vez. Carlos parou por um momento, limpando as mãos num pano. Quando você perde uma perna, aprende a confiar mais nos outros sentidos. Eu senti a vibração irregular no padrão de pulsação do motor. Sempre que há perda de pressão no arrefecimento, o motor compensa, alterando ligeiramente o timing da injeção. É imperceptível para equipamentos, mas, ele tocou a orelha, perceptível para quem aprendeu a ouvir. Anderson engoliu em seco. E nós achamos que você não sabia trabalhar por causa da prótese. Vocês acharam que minha limitação me limitava, disse Carlos, instalando a mangueira nova. Na verdade, ela me ensinou a compensar. Desenvolvi habilidades que vocês, confiando apenas em equipamentos, nunca precisaram desenvolver. A mangueira nova foi instalada em exatos 4 minutos. Carlos encheu o sistema com fluido novo, sangrou o ar e pediu para ligarem o motor.
A BMW voltou à vida com um ronroneio diferente, mais uniforme, mais constante. Carlos acelerou até 2.500 RPM e manteve. Não havia mais a vibração irregular. O motor funcionava como o dia em que saiu da fábrica. Nesse exato momento, um BMW X6 preto entrou na oficina. Dr. Paulo Henrique havia chegado. Se você acredita que talento verdadeiro não conhece limitações físicas e que às vezes precisamos perder algo para ganhar muito mais, talvez nossa família de histórias inspiradoras seja exatamente o que seu coração precisa ouvir. Dr. Paulo Henrique desceu do BMW X6 com a postura de quem estava preparado para mais uma decepção. Aos 45 anos, o empresário havia construído um império no setor de logística, mas nos últimos 2 meses, sua BMW Série 7 havia se tornado sua maior fonte de estresse. Vestindo um terno Hugo Boss e carregando uma pasta de couro italiana, ele caminhava em direção à oficina quando parou abruptamente. Sua BMW estava funcionando. O ronroneio suave e constante do motor V8 era inconfundível. Depois de semanas ouvindo falhas, engasgos e silêncios mortais no trânsito, aquele som era música para seus ouvidos. "Marcelo!" chamou, acelerando o passo. "Vocês conseguiram?" Marcelo se aproximou com um sorriso constrangido, gesticulando nervosamente. "Doutor, Paulo Henrique, o senhor não vai acreditar. Foi..." Ele hesitou, olhando para Carlos, que terminava de limpar as mãos próximo ao motor. "Foi quem?" Dr. Paulo Henrique seguiu o olhar de Marcelo e viu Carlos pela primeira vez. Seus olhos automaticamente se fixaram na prótese, depois na roupa simples, nas ferramentas básicas espalhadas ao lado do carro. Roberto e Anderson permaneciam incomumente calados, evitando o olhar do cliente. A atmosfera na oficina havia mudado completamente nos últimos 20 minutos. "Dr. Paulo Henrique", disse Marcelo, engolindo a resistência. "Quem resolveu o problema foi o Carlos aqui." O empresário piscou várias vezes, processando a informação. "O Carlos." Ele olhou novamente para a prótese, claramente confuso. "Mas eu pensei que vocês tinham uma equipe de especialistas certificados." "Temos", respondeu Marcelo rapidamente. "Mas... bem, o Carlos encontrou algo que nossos equipamentos não detectaram." Dr. Paulo Henrique se aproximou de Carlos, que havia fechado sua caixa de ferramentas e aguardava respeitosamente. "Sério? O que era?" Carlos explicou calmamente sobre a micro-rachadura na mangueira, o vazamento térmico intermitente, a compensação eletrônica que mascarava o problema real. Falou com simplicidade técnica, sem arrogância, apenas transmitindo conhecimento. O empresário ouviu em silêncio absoluto. Quando Carlos terminou, Dr. Paulo Henrique se virou para Marcelo com uma expressão que misturava alívio e indignação. "Vocês gastaram 15 mil reais dos meus, trocaram metade do motor e o problema era uma mangueira de 35 reais? Marcelo baixou a cabeça. "Doutor, nós seguimos todos os protocolos de diagnóstico." "Protocolos?" Dr. Paulo Henrique interrompeu. "Eu quase tive um acidente na semana passada, quando o carro parou no meio da marginal. Minha esposa ficou com medo de dirigir esse carro por causa da falha de vocês." Roberto finalmente se manifestou, com voz baixa. "Dr. Paulo Henrique, nós realmente fizemos tudo o que estava ao nosso alcance com os equipamentos disponíveis." "Disponíveis?" O empresário apontou para Carlos. "Parece que o que estava disponível era uma pessoa que realmente entende de motores, não de computadores." Anderson tentou se defender. "Senhor, é que os carros modernos dependem muito de diagnóstico eletrônico." "E qual foi o diagnóstico eletrônico da rachadura na mangueira?" Dr. Paulo Henrique perguntou secamente. "Ah, é mesmo, não teve, porque vocês estavam ocupados demais confiando em máquinas em vez de usar o cérebro." O silêncio na oficina era constrangedor. Carlos permanecia quieto, sem demonstrar qualquer satisfação com a situação. Não havia triunfo em seus olhos, apenas a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Dr. Paulo Henrique se virou para Carlos.
Quanto eu devo ao senhor? Não me deve nada, respondeu Carlos calmamente. Marcelo me chamou para ajudar, então o pagamento é com ele. Como assim não deve nada? Dr. Paulo Henrique tirou a carteira do bolso. O senhor resolveu em 2 horas o que essa oficina não conseguiu em 2 meses. Marcelo interveio rapidamente. Dr. Paulo Henrique, eu posso acertar com o Carlos depois. Não! O empresário foi categórico. Eu vou pagar diretamente para quem realmente trabalhou. Ele contou 15 notas de R$ 100 e entregou para Carlos. 1.500. É pouco pelo que o senhor fez, mas é o que eu tenho aqui agora. Carlos hesitou. Doutor, é muito dinheiro. É o que vale minha paz de espírito, disse Dr. Paulo Henrique firmemente. Então, ele olhou diretamente para Roberto e Anderson. E vocês, não vão agradecer o homem que salvou o trabalho de vocês? Roberto se aproximou lentamente, claramente desconfortável. Carlos, eu quero pedir desculpa pelo que falei antes. Sobre a prótese, sobre você não conseguir trabalhar direito. Foi preconceito meu. Anderson se juntou a Roberto, com a voz embargada. Eu também peço desculpa, cara. A gente te julgou pela aparência e não pela competência. Foi ignorância nossa. Carlos acenou com a cabeça, sem rancor. Acontece. O importante é que aprendemos hoje que capacidade não tem nada a ver com ter 2 pernas ou uma. Dr. Paulo Henrique observava a cena com interesse crescente. Carlos, posso perguntar uma coisa? Como o senhor desenvolveu essa habilidade de diagnóstico? Depois do acidente, doutor, eu tive que reaprender tudo. Não podia mais ser o mecânico rápido que era antes. Então aprendi a ser mais observador, mais paciente. Desenvolvi outros sentidos para compensar as limitações físicas. E onde o senhor trabalha? Trabalho por conta própria, doutor. Casos específicos, carros que outros mecânicos não conseguem resolver. Dr. Paulo Henrique trocou olhares com Marcelo. Marcelo, acho que vocês precisam repensar algumas coisas aqui na oficina. Marcelo entendeu o recado. Carlos, disse ele, engolindo o orgulho, gostaria de fazer uma proposta. Que tal trabalhar conosco como consultor? Para casos difíceis, diagnósticos complexos, pagamento por serviço realizado, sem pressão de horário. Roberto e Anderson assentiram vigorosamente. A humilhação de 2 horas atrás havia se transformado em respeito genuíno. Carlos pensou por um momento. Posso considerar, mas com uma condição. Qual? Perguntou Marcelo. Vocês precisam parar de julgar as pessoas pela aparência. Hoje fui eu com uma prótese. Amanhã pode ser um mecânico mais velho, ou uma mulher, ou alguém de origem humilde. Competência não tem cara. Dr. Paulo Henrique sorriu pela primeira vez desde que chegara. Carlos, o senhor tem meu cartão. Ele entregou um cartão empresarial dourado. Se precisar de qualquer coisa, me liga. E se decidir abrir sua própria oficina, quero ser seu primeiro investidor. Enquanto o doutor Paulo Henrique se dirigia para sua BMW, agora funcionando perfeitamente. Roberto se aproximou de Carlos uma última vez. Carlos, posso perguntar uma coisa pessoal? O senhor já se sentiu revoltado com o preconceito que enfrenta? Carlos guardou suas ferramentas lentamente. Roberto, revoltar não resolve nada. O que resolve é provar, através do trabalho, que somos muito mais do que aparentamos ser. Hoje, vocês viram isso. Espero que se lembrem quando encontrarem outras pessoas diferentes. Anderson juntou-se à conversa. A gente vai lembrar. E obrigado, cara. Você não só consertou o carro, consertou nossa forma de pensar. Carlos sorriu genuinamente pela primeira vez naquele dia. Essa foi a verdadeira reparação que precisava ser feita aqui. 3 meses depois, Carlos estava em sua nova oficina. Um espaço moderno e acessível que Dr. Paulo Henrique havia ajudado a financiar. A placa na entrada dizia: Carlos Nascimento, diagnóstico automotivo especializado. Mas o que realmente chamava a atenção era o símbolo discreto ao lado, o desenho universal de acessibilidade.
Naquela tarde de sexta-feira, Roberto e Anderson apareceram na porta, carregando uma placa emoldurada. "Carlos!" chamou Roberto sorrindo. "Trouxemos um presente." A placa continha uma frase que havia se tornado o lema não oficial da Auto Center Premium. A verdadeira deficiência não está no corpo, mas na mente que se recusa a enxergar o potencial humano. "Marcelo mandou fazer", explicou Anderson. "Está pendurada na entrada da oficina. Todo cliente que chega lê isso primeiro." Carlos recebeu o presente emocionado. "Como estão as coisas por lá?" "Diferentes", respondeu Roberto. "Contratamos uma mecânica mulher na semana passada. Antes nem consideraríamos. E um senhor de 65 anos que é especialista em carros antigos. A oficina está mais humana." Anderson completou. "Sabe o que é mais louco? Nossa taxa de diagnósticos corretos aumentou 40%. Parece que quando você para de julgar as pessoas pela aparência, elas se sentem mais à vontade para compartilhar conhecimento." Carlos sorriu, observando sua pequena equipe trabalhando. Havia contratado 3 assistentes. Um jovem cadeirante especialista em eletrônica, uma mecânica surda que lia vibrações melhor que qualquer equipamento e um senhor aposentado da Mercedes-Benz que voltara à ativa depois de ser rejeitado em várias oficinas por causa da idade. "Sabem o que aprendi nesses meses?" disse Carlos, apontando para sua equipe. "Cada limitação física ou social que uma pessoa enfrenta pode se transformar numa habilidade extraordinária se a sociedade der oportunidade." Naquele momento, chegou um cliente em pânico, um advogado jovem com um Audi A4, fazendo barulhos estranhos. "Por favor, me ajudem. 3 oficinas já tentaram e não conseguem encontrar o problema." Carlos sorriu para Roberto e Anderson. "Querem ver uma demonstração?" Ele chamou Marina, a mecânica surda da equipe. Através de sinais, explicou o problema. Ela se aproximou do Audi, colocou as mãos sobre o motor ligado e fechou os olhos. Em 2 minutos, apontou para uma região específica. "Rolamento do alternador", comunicou através de sinais, que Carlos traduziu para o cliente. O advogado ficou boquiaberto quando a peça foi removida e o defeito confirmado. "Como ela soube?" "Marina sente vibrações que pessoas com audição normal não perceberiam", explicou Carlos. A surdez aguçou outros sentidos dela. Roberto e Anderson trocaram olhares admirados. "Cara", disse Roberto, "você não só mudou nossa visão sobre deficiência, você nos mostrou que diversidade não é caridade, é inteligência de negócio." Quando os dois se despediram, Carlos ficou observando o movimento de sua oficina. Clientes satisfeitos, equipe motivada, problemas complexos sendo resolvidos por pessoas que a sociedade havia descartado. Seu celular tocou. Era a Dona Conceição, sua mãe. "Filho, vi uma matéria sobre você no jornal hoje. Mecânico transforma limitação em superação e revoluciona diagnóstico automotriz. Estou tão orgulhosa." Carlos sorriu, olhando para a prótese que um dia considerou sua maldição. "Mãe, descobri uma coisa. Não existe defeito humano. Existe apenas falta de criatividade da sociedade para aproveitar talentos diferentes." Ao final daquele dia, enquanto fechava a oficina, Carlos refletiu sobre sua jornada. O acidente que parecia ter destruído sua vida havia, na verdade, revelado capacidades que ele nem sabia possuir. A perda física se transformou em ganho sensorial. A rejeição social se tornou motivação para provar seu valor. A humilhação pública virou inspiração para outros. Na parede de sua oficina, além da placa de Roberto e Anderson, havia dezenas de cartas. Pessoas com deficiência de todo o Brasil que haviam descoberto novas profissões depois de conhecer sua história. Mecânicos idosos que voltaram à ativa. Mulheres que ingressaram na profissão. Jovens que pararam de se envergonhar de suas diferenças. Carlos desligou as luzes e caminhou para seu carro. Um Civic adaptado que dirigia perfeitamente com controles manuais. O som metálico da prótese no asfalto não o incomodava mais. Era a trilha sonora de sua vitória.
Quantas pessoas você conhece que foram subestimadas por sua aparência física? Quantos talentos extraordinários estão sendo desperdiçados porque a sociedade não consegue enxergar além das limitações aparentes? A história de Carlos nos ensina que nossas maiores forças muitas vezes nascem de nossas aparentes fraquezas. Que a verdadeira deficiência não está em quem perdeu uma perna, mas em quem perdeu a capacidade de reconhecer o potencial humano. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você já presenciou alguma situação de preconceito que foi quebrada quando a pessoa pôde demonstrar sua verdadeira capacidade? Conhece alguém que transformou uma limitação em superação? Nossa família está aqui para celebrar histórias de pessoas que provam todos os dias que somos muito mais do que aparentamos ser. Se você acredita no poder da superação humana, você é parte desta família.